Olá, sejam todos bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano E eu sou o Marcelo. e no episódio de hoje iremos falar sobre Hellblazer, A Peste. Uma revista em quadrinhos escrita por Peter Milligan. Então apertem os cintos e prepare-se, pois está começando mais um episódio de Manifesto do Caos. Beleza, Marcelo? Estamos reunidos mais uma vez aqui para comentar hoje sobre um quadrinho muito bom do Peter Milligan, que é Hellblazer, A Peste, né? Você tá me indicando algumas pedradas aí que eu não tava esperando, cara. Primeiro foi aquela do Charada, agora essa. Legal. Eu tava meio enferrujado nas leituras de quadrinhos. Essa daí é realmente uma pedrada. Também achei uma pedrada esse quadrinho aí. Eu também não tava esperando. Eu já conhecia Hellblazer, já tinha lido alguma coisa, mas não tava esperando tanto dessa edição quanto ela entregou, não. É bom quando o quadrinho não promete muito, mas entrega bastante, né? E a ambientação, né? A ambientação é uma coisa que pega a gente que gosta de história, né? Então, aí que fica. Acho que é por isso que a gente fica mais intrigado com o histórico da revista. Só falando sobre uma parte mais técnica dessa edição, né? Então, Hellblazer, A Peste, ela foi publicada pela primeira vez em março de 2009, né? Essa edição que a gente vai comentar hoje é a edição encadernada, que saiu no Brasil em abril de 21, mas a edição original saiu lá em março de 2009. Ela teve uma publicação antes desse encadernado, ela saiu naquela revista Vértigo. Ela saiu em julho de 2013, ela se estendeu do número 44 ao 47, e aí assim, a edição publicada é agora em abril de 2021, né? Show. É a revista Vértigo mesmo, né? Não é o selo Vértigo, né? O selo acho que tá descontinuado, né? Então, no Brasil existia essa revista Vértigo, ela era pelo selo Vértigo, sim, justamente, Sim. só que o selo Vértigo foi descontinuado em 2020, se eu não me engano, e passou para o selo Black Label. Isso, É que você tá Black aqui Label. encadernado. Agora lendo aqui é isso. É verdade. Passou pro Black Label e aí o selo Vértigo foi descontinuado e agora todo esse panteão de revistas que existiam passou pro selo Black Label. Essa edição que a gente vai comentar, ela compila as edições 251 até a 255 do Hellblazer, no original, né? Então, 251, 252, 3, 4 e 5. E ela tem 2 contos finais que foram publicadas na edição 250, que foi uma edição lá nos Estados Unidos, foi uma edição especial que conta com vários autores lá, entre eles o Peter Milligan. E aí esses 2 contos do Peter Milligan entraram nessa edição encadernada da Panini. Vale a pena a leitura. Eles não fazem parte, né, da história principal, né? Quer dizer, até linka com ela, né? A primeira principalmente, né? A primeira linka muito, né? A segunda eu não achei muito também, não. Assim. Tem a nuance, né? Tem a nuance ali da empresa, tudo. Mas, teoricamente, são separadas. Dá pra você ler só elas, né? Sem interferir na história central. Mas eu gostei delas. Não sei você, mas eu gostei dos 2 continhos ali. Então, o segundo conto, cara, eu não sei, eu não gostei tanto assim, não, porque eu achei Sério? meio desconexo. O de Natal, né? O de Natal. Os 2 são de Natal, né? Mas o outro lá é dos anjos, né? Dos Eu anjos. achei. Depois, bom, a gente vai comentar depois, né? Mas a gente podia fazer um tópico rapidinho dele lá no final. Mas aquela analogia do anjo ali, né? Virar os anjos de neve ali, virar os protetores ali. Eu achei interessante.
Achei interessante por conta. Ele bate ali uma ideia da inocência da criança. Achei divertido. A gente pode fazer um. A gente comenta no Uhum. final delas, então. Sim, Pode sim, ser? sim. O Pode ser. primeiro conto eu acho mais interessante do que o segundo, mas Sim, ou eu não, o quero ouvir primeiro sua tem. opinião do segundo agora. Não, mas eu concordo. O primeiro é mais interessante, até por conta da ligação ali, né? Isso É, é algum desfecho que você não espera também, né? isso, é verdade. Você tem Então, razão. uma coisa. Realmente não esperava ali. Bom, depois a gente chega lá. Senão a gente fala tudo no início. É, e aí, só remetendo aqui aos autores, a gente já falou que é escrita pelo Peter Milligan, né? E é desenhada pelo Giuseppe Camuncoli aí. O Peter Milligan é um escritor já bem prolífico aí, escreveu para Uhum. DC, para Marvel, mas ele começou como todo escritor britânico lá na 2000 AD. Eu não sei se é 2000 assim que AD. fala, mas todo escritor britânico começa nessa revista lá. Acho que é a revista, se eu não me engano, do Dredd lá, enfim. Exatamente, é isso que É, eu ia comentar. É isso. E dá pra perceber no estilo de escrita que tem, que o cara foi bastante influenciado pelos autores ali, né, cara? E dos autores ingleses das antigas, né? Alan Moore também. Gostei dessa linha de escrita, inclusive por conta de invocar as questões históricas. Acho que isso é isso, uma. ele fez isso muito bem, assim, na revista, Uhum. achei, né, cara. Eu não lembro, assim, de verdade, confesso que não lembro de ter lido algo dele anterior a essa revista. Pode ser que eu tenha lido, mas não lembro. Mas eu gostei muito desse caminho que ele seguiu, que ele associou a história do Constantine com algo histórico, né? Então, achei bem interessante. A gente vai comentar depois sobre essa associação que ele faz, né? Lembrando que esse encadernado também, ele faz parte de uma coleção de 8 encadernados aí que a Panini lançou. Esse é o primeiro, né? A Peste é o primeiro, mas existem outros 7. Eu não li, mas eu sei que tem, acho que uma continuação nos outros encadernados aí. Enfim, depois eu vou ler e vou saber se tem mesmo ou não Uhum. tem. Se tiver uma continuação boa, eu te passo também. Show. É, e aí é desenhada por o Giuseppe Camuncoli, acho que é assim que pronuncia também, Uhum. enfim. Que ele fez, o Marcelo, ele desenhou o Dia Ruim do Do Pinguim. Pinguim. Do Pinguim. Você chegou a ler o do Pinguim? Do Pinguim eu não li. Não li. Não? Então, Não. ele desenhou do Pinguim, aí desenha o Homem-Aranha, ele fez aquele encadernado também do Darth Vader lá, não só o encadernado, né? Ele fez a história inicial do Darth Vader, que eu li acho que Uhum. uma história ou duas, se eu não me engano. Não cheguei a ler tudo, mas é isso, a parte mais técnica é isso aí, tá? Show. Agora, Marcelo, vamos entrar agora mesmo na história aí. Então, se você quiser fazer uma pequena sinopse aí do que é da Não, história, só pra gente vamos dar rapidinho início. aí. Começa com um prólogo ali falando de um dos movimentos grevistas, uma etapa ali do movimento grevista dos anos 80 ali na Inglaterra. E porta ali, Um salto no uma tempo, né? briga, um salto no tempo. Antes disso tem uma briga ali, né? Quase que um jogo de empurra ali entre um líder grevista ali e a própria esposa dele, Isso. chamando ele de traidor do movimento, tudo ali. E aí tem um arranca-rabo ali, meio de casal, meio de proletariado e tudo mais. E aí já dá o começo da história e tem toda aquele aí tem ali está acontecendo um movimento grevista, e tem um controle policial ali dos tempos da Margaret Thatcher, bem tranquilo, nada assim, o pessoal chama, por favor, pode constar aqui, né? Mas nada nesse sentido, né? O pessoal chega reprimindo o movimento. E aí tem ali certamente ali nesse movimento de repressão, já lançado um projétil ali na direção dos dois protagonistas dessa cena. E corta, aí a gente fica sem saber o que aconteceu nesse primeiro momento com esse casal, né? Com essa galera, aí tem o corte, aí vai para outros dois casais, para outro casal, né? Que aí é o casal que eu considero protagonista no caso ali, né? Que é o John Constantine, um personagem que
cara, infelizmente eu não sou um grande conhecedor. E depois de conversar com o Luciano mesmo, com a minha esposa aqui, eu acabei acabando gostando um pouco mais dele. Mas é um personagem que dá muita. Assim como o Doutor Estranho, né, na Marvel, é um personagem que dá essa ligação com o sobrenatural, e eu acho que até melhor, assim, depois de, mesmo não sendo um grande leitor, mas depois de vendo um pouco, até melhor até as ligações com o mundo sobrenatural até do que o Doutor Estranho, por conta de ser, né, questões do inferno, magia que a gente, né, tem aquela noção de magia da Idade Média, né, das bruxarias, tá tudo ali em volta do Constantine, né? E nessa história ele caminha quase nessa linha toda. Bom, tô indo pra frente já. E aí o Constantine tá ali com a namorada dele, né, do momento ali, que é a Phoebe. Phoebe. Phoebe, né? É. E ele ali conversa, uma conversa meio casual até, e aí ele demonstra ter uma belíssima bicheira no peito, que os antigos chamavam de bicheira. O peito do cara tem terrinho vermelho, tá parecendo que tomou um chute do Hulk no peito, na barreira. E aí ele ali tem a menina enfermeira. Enfermeira ou médica, né? Enfermeira, né? Médica, né? Ela é médica. Médica, ela é É. médica, é verdade. É médica. A amiga dela que conversa com ela, que é enfermeira, né? É. Que troca umas ideias com ela ali. E ela já fala pra ele que precisa ir no médico, e o cara tem ele já tem essa ligação com o sobrenatural, e por aí inicia a jornada dele aí. E aí vão começando a fazer os paralelos da peste que ele tá, né? Dessa, dessa doença no peito, aí já tem uma outra ligação lá atrás, também já busca lá no passado da Inglaterra uma família ali nas redondezas de Londres, lá no século 17, 1665, envolvido ali com as questões da peste, que vira e mexe no período da Idade Média, começo da Idade Moderna, virava e mexia ali, infestava tanto a Inglaterra quanto a Europa continental. E essa família passa por uns perrengues ali com o médico da peste, porque ela precisa sair, ainda não estão doentes, né? E aí tem toda a negociação ali deles tentarem sair, e aí o médico da peste, quem lembra aí dos desenhos da época da pandemia, quando aparecia a pandemia, na pandemia do coronavírus, que essa vestimenta dos médicos da peste voltou, né, a povoar bastante a internet. Com aquele bicão e o chapéuzinho, né? Todo É, coberto. isso, é. É uma É bem fantasia. É até icônico. fantasia isso aí, né? Virou fantasia, exatamente. E é bem icônico essa imagem, né? Então acho que todo mundo lembra. A gente comentando assim, pode ser que não relembre, mas se vocês pesquisarem lá médico da peste, vocês já vão ver vai sair rapidinho essa fantasia. A imagem parece E um pássaro, uma ave, né? Um isso, bicão, mas parece um uma bico, ave, uma né? Um máscara, bico, a máscara, o óculos para aquela óculos. proteção. Isso, a D'Angela deu um toque aqui interessante, parece um corvo, né? Isso, parece Ela mesmo. remete a um corvo, né? Uma ave que caça carniça, né? Que É caça isso as mesmo. coisas putefatas. Essa senhora. Não, então, Uma Marcelo, mas visão aí terrível. ele faz toda essa. Já, então, assim, logo no começo a gente já tem toda esse cenário, então, dos movimentos grevistas da Inglaterra, dos anos 80, e aí ele faz um corte, pula 12 anos para frente, aí a gente vê um Constantine mais centrado, parece que querendo levar uma vida mais comum, mas que não vai conseguir porque ele tá infectado com essa peste, né? E aí, então, assim, a revista ela começa toda já com essa. Isso aí a gente tá contando, até ele se achar infectado, assim, mostrar que tá infectado, sei lá, acho que é na terceira página, né? É algo bem no começo, assim, né, cara? E aí você já começa a fazer esses links, né, essas ligações que fala, caraca, por que que ele tá falando por que que o autor está falando de movimento grevista dos anos 80 e ao mesmo tempo ele já volta a falar 12 anos depois da peste? E aí você começa a pensar, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí no decorrer da história que a gente vai entendendo o porquê que tem essa ligação, né? E dá para entender
bem, assim, no começo, que esse cara que tá tendo, que é o do movimento grevista lá nos anos 80, é, o nome dele depois a gente vai descobrir que é Mal Brad, né? Mal Vermelho Brad, né? Que é Mal, o, é mal o nome vermelho, dele. Brad. Esse cara que tá discutindo com a esposa dele ali, ele tá sendo acusado de traição. Então é o que você falou: um objeto é arremessado pela janela dele, tem um povo querendo linchar ele na rua, a esposa dele tá falando: ah lá, vai lá agora, você não traiu o pessoal, agora se vira, tal, não sei o quê. Enfim, tá tendo essa confusão toda. Como que se deu esse movimento? Só fazendo um link aí para quem tá ouvindo, né, ô Marcelo? Fala um pouquinho aí de como se deu esse movimento, porque a revista ela vai falar o tempo todo sobre essa política inglesa, sobre a Margaret Thatcher, sobre o Tony Blair, sobre ele usa um termo chamado Old Labour, acho que é isso, Old Labour, durante uma das falas dele. Como que se deu esse movimento grevista aí nos anos 80? O que vem a ser isso daí, né? Para quem tá ouvindo e não tá entendendo muito. Bom, basicamente, quase toda a Europa, tanto a Europa continental, né, quanto a Inglaterra, e aí sem contar aí, óbvio, o país do leste europeu, vivem sobre a dinâmica capitalista e sempre nessa corrida. ah, Ficou muito para nós aqui, né, do Brasil principalmente, muito essa dicotomia União Soviética e Estados Unidos, né? Mas na Europa se tinha essa rincha também. Inglaterra, União Soviética, por conta bom, vamos lá. Os movimentos trabalhistas surgem na Inglaterra no final do século XIX, né? Então ali você tem vários movimentos ali, cartismo, bom, não vamos nem chegar muito, senão já é muito longe. Mas o movimento trabalhista começa na Inglaterra. Marx vai fazer os estudos do Capital com base no capitalismo inglês, né? Acumulação de capital, né? A acumulação primitiva de capital. Óbvio que vai falar da Alemanha também, vai falar da França e tudo mais, até porque Karl Marx era alemão. Mas a base de estudo é a pujante economia da Inglaterra, né? Sim. Que aí começa o início do século. Eu estou fazendo uma contextualização histórica, porque senão vai ficar muito jogado o movimento sindical do inglês, né? Porque ele vem de uma tradição de movimentos trabalhistas antigos. Aí começa ali as primeiras, as internacionais socialistas, e depois tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E aí a Inglaterra sai da Segunda Guerra Mundial. Óbvio, ela participou ativamente, foi uma dos bastiões dos aliados. Só que ela tinha uma vantagem, por exemplo, com relação à França. A Inglaterra é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha. Então, o ataque alemão contra a França, a Polônia, os países mais próximos ali, era direto, né? Você tinha um exército alemão partindo diretamente contra essas frentes de batalha. E com relação à Inglaterra, ele tinha uma distância pela questão marítima e tudo mais. E foi, obviamente, bastante devastada pela guerra, mas ela sai da Segunda Guerra Mundial logo atrás dos Estados Unidos como as duas nações que participaram diretamente da guerra, mas em tese ficaram menos maculadas pelo flagelo da guerra. Tô conseguindo entender isso, né? Não sei se eu tô Sim, claro. exagerando muito. Não. E aí ela vira a máquina, ela já era a máquina motriz da Europa na primeira Revolução Industrial, né? E ela continua, né? Logo depois da Segunda Guerra, continuando sendo a nação mais importante economicamente ali. Tendo a base das indústrias pesadas, né? Mineração, siderurgia, portos, tal. E é um país que começou a industrialização primeiro que os outros, né? Então, tudo isso vem criando um acúmulo de riqueza, um acúmulo de capital. E uma coisa que foi criado nos países capitalistas era a ideia do estado de bem-estar social, né? A Inglaterra adotou isso mais até que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem essa American Ways of Life, né? Que eles falam isso. Isso. Mas na Inglaterra isso valeu mais. Isso na Inglaterra existiu de uma maneira mais direta. Você tinha um governo que, em tese,
esquece rainha, né? Esquece monarquia, que a monarquia inglesa pesa muito pouco no sentido nas decisões políticas diretas, né? É mais um governo de representatividade, a monarquia. E aí você tem ali um governo que emprega os impostos para criar um sistema público de saúde, um sistema público de educação, garantias trabalhistas, né? Um governo com características sociais democratas, apesar desse nome ainda no final dos anos 50 não ser tão utilizado, mas ok, né? Então, todo esse contexto que você tá pondo é isso aí, é final dos anos 50, início dos anos 60. Bem longe ainda da Margaret Thatcher. Da Margareta, mas vamos chegar lá. Certo. Aí o que acontece? O capital, ele não é muito avesso, ele não é muito dado a benesses, né? Não. E quando o dinheiro começa a escoar, meu pirão primeiro, né? Quando farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso começa a aparecer muito já nos anos 60, anos 70. Principalmente porque os países capitalistas ali da frente, né? Principalmente Estados Unidos e Inglaterra, ficam nessa degladiação com a União Soviética. Então eles precisam, vamos lá, você está indo fazendo um caminho social-democrata, muito parecido com os vermelhos. Nossa, Sim. né? Um Estado forte, tudo mais. E aí começa a aparecer uma liderança jovem ainda naquele momento, que começa a ter ideias mais conservadoras, no sentido de distribuição de renda e tudo mais. E adota uma política, que aí que é o contraponto, né? Há uma política liberal, economicamente falando, mais liberal que, na verdade, favorecia apenas os grandes capitalistas, né? E aí começa a ter aí o movimento sindical, que era forte, ele começa a ser um entrave para essa nova liderança política que está surgindo aí, que é a Margaret Thatcher. E ela, antes de ser primeira-ministra, ela já começa essa briga com os sindicatos. Ela é uma feroz antagonista do sindicato, mesmo antes dela ser primeira-ministra, né? Ô Marcelo, só lembrando, o sindicato ele tá muito ligado o quadrinho ele expõe um pouco disso, que ele fala que o sindicato está ligado às docas, né? As docas é justamente por essa questão geográfica, né? É isso aí? Porque por ser uma ilha, então a classe trabalhadora acho que mais proeminente deve ser os estivadores, alguma coisa do tipo. É isso? Isso? Os trabalhadores portuários, isso, estivadores e trabalhadores portuários. O sindicato mais forte inglês, e ali depois até a cidade que é mais proeminente nessa liderança sindical dessa época, que é Liverpool, né? Ela não é, óbvio que tem a questão dos trabalhadores das docas ali, mas ali também pega o sindicato dos mineiros, dos mineradores, que foi a maior briga da Margaret Thatcher, foi especificamente mais com os mineradores, óbvio, com todo o sindicato, mas os mineradores eram a linha de frente, né? Porque era considerada uma indústria de relevância, mas de baixa produtividade. Então, era importante para ela matar esse sindicato, né? E aí os trabalhadores portuários vão a reboque disso, porque o escoamento de produção parte parte da Inglaterra, principalmente dessa indústria pesada, né, de siderurgia e mineração, parte de portos, né? Aeroportos, obviamente, mas mais de portos. Sim. E aí tá aí onde está o link dos dois regimes sindicais aí, né? Dos mineiros e dos trabalhadores das docas. Aí vindo para a ideia do quadrinho, aí você já tem um movimento grevista sendo minado por chantagem e suborno, né? E isso foi usado abertamente em toda a negociação sindical, inclusive no Brasil, né? Quando você tinha um sindicato proeminente, o sindicato patronal injetava dinheiro num segundo sindicato, ou numa segunda representação sindical, né, para enfraquecer o movimento inicial. Isso aconteceu em vários países onde a política sindical existia, né? França, Inglaterra, Estados Unidos menos, né? Estados Unidos o sindicato era relativamente proibido até os anos 70, né?
essa associação de trabalhadores não é uma coisa. Tanto que hoje até hoje ainda é mal visto, né? Ah, agora, na Inglaterra, não. Você tem como eu disse, por isso que eu falo que o histórico é importante. Você tem um histórico de associação de trabalhadores desde o século XIX, né? Não, sim, então, e aí, outra coisa interessante pra gente falar também, porque o quadrinho ele trata de um período em que o sindicato não tá, acredito eu, me corrija por favor se eu estiver errado, mas não Aham. está enfraquecendo apenas porque a Margaret Thatcher era a antagonista a esses movimentos, mas também Uhum. porque o próprio comunismo tá perdendo o espaço, né? Porque a gente tá tendo ali, enfim, tá falando do final dos anos 80, parece que é o quadrinho, ele não dá uma data específica, Isso. mas Aham. pelo jeito é final dos anos 80, então assim, e aí quando a gente passa pro 12 anos depois para a história do Constantine, é um período em que a União Soviética já não existe mais, o Muro de Berlim já caiu, então assim, ele inclusive cita isso no quadrinho, né, uma hora que o John Constantine encontra esse primeiro, personagem, o Malbrad, ele fala: "Filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, o capitalismo tá fudido, mas não é por causa de vocês vermelho não, porque já caiu faz bastante tempo, entendeu? Então assim, tá ferrado porque tá ruindo por dentro mesmo. Então assim, Aham. é legal esse contexto que o quadrinho traz, que fica tudo subentendido, né? As pessoas que às vezes estão lendo só ali para saber sobre o John Constantine, enfrentando o demônio, etc. E é lógico, é o tema principal da história em quadrinho ali, do quadrinho, mas tem toda essas entrelinhas que tá falando sobre o movimento grevista, tá falando sobre a Margaret Thatcher. Ele cita o John Majors, né, que é o substituto da Margaret Thatcher. Uma hora ele fala assim: que se fosse a Thatcher, tinha dado um jeito no sindicato de outra forma. Esse John Major aí, tipo, é mole, é mais brando, é alguma coisa É um do tipo, conservador assim. mais brando, né? Isso, é. E Exato. depois, seguindo essa linha do tempo, e aí sim é o período em que o quadrinho tá na atualidade ali contando, já é o período do Tony Blair, né? Porque ele fala até quando ele vai enfrentar lá o cara, lá o velho lá, ele fala, enfim, pra quem tá ouvindo pra entender, esse cara, esse traidor, que é o primeiro personagem que aparece, que é o Malbrad, dá uma pausa e perto do final dessa história ele volta pra enfrentar o Lawrence Downing, que é um velho lá que era um cara que combatia os sindicatos, né? E ele fala, né? Eu sou um old labor, né? Que é o termo que ele usa. E aí, pesquisando o old labor, é o velho trabalhador, né? E aí, ô Marcelo, só me faz uma contextualização sobre o Tony Blair, porque o Tony Blair, ele vem nessa pegada, ele vence lá para ser o primeiro-ministro em 1997, é isso? A Thatcher vai até Isso. 90, o John Majors fica de 90 a 97, e em 97 o Tony Blair Isso. vence as eleições. Mas ele era do Partido Trabalhista, né? E por que Ele era que do Partido depois Trabalhista. ele vira casaca depois, é isso? Ele não chega a virar a casaca, na verdade, né? Ele pegou um período né, de líder do Partido Trabalhista, um período muito próximo do que aconteceu aqui no Brasil. Lideranças de centro-esquerda passam a adotar políticas neoliberais quando entram no governo. Muito por pressão dos organismos internacionais, né? A Organização Mundial do Comércio, o FMI e tudo mais, né? Um bom exemplo aqui, você pode fazer um paralelo do Tony Blair com o nosso queridíssimo Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. Até o período É, de, de poder deles é parecido, né? é bem Um parecido, entra verdade. 3 anos antes e o outro sai, né? E ele sai sim. O Fernando Henrique entra 3 anos antes do Tony Blair e sai 5 anos antes, né? Entre 94 e sai 2002. E são líderes. O Tony Blair era um líder trabalhista mesmo, né? Ele era um nome ligado aos movimentos sindicais, tudo mais, apesar de ser um estudioso, mas ele, né, cientista político, mas ele era mais vinculado ao chão de fábrica. Eu não gosto de falar essa palavra, mas vamos lá, vai. Pra galera entender que nessa época era muito mais comum, né? Ali no Uhum. final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, você tinha muito essa ideia de edição de fábrica. E o Fernando Henrique não, o Fernando Henrique era um acadêmico, né? Mas a princípio a vida política é parecida. O Fernando Henrique é um
estudioso centrista, ele nunca foi um esquerdista, mas ele é um centrista, mas mais vinculado. Ele nunca foi um pesquisador ou um cientista político de direita, né? Ele sempre esteve ali no centro, tangenciando o movimento social-democrata, e o Tony Blair era um social-democrata trabalhista, né? Uma terceira via, como a galera da Inglaterra gosta de seguir. Só que quando ele entra no poder, por conta já das amarras, desde a época da Margaret Thatcher, e das pressões políticas, principalmente ali do Estado-Maior norte-americano e tudo mais, ele adota uma política de expansão econômica vinculada ao que a gente hoje chama de neoliberalismo, né? Então, quer dizer, ele não muda nada o alinhamento político do que a Margaret Thatcher e o John Major vinham adotando. O John Major amansando algumas coisas que foram feitas no período Thatcher, né? Mas o Tony Blair não avança numa política mais progressista. Inclusive, continua com as mesmas situações intervencionistas, apoia a guerra ao terror do Bush, apoia os atentados, as leis antiterroristas e a incursão norte-americana no Oriente Médio e tudo mais, né? Não, e é interessante porque tudo isso que você falou agora, que o John Majors, ele vinha numa linha mais branda, você usou a palavra, acho que amansou as políticas da Margaret Thatcher, e o Tony Blair também não avançou no campo progressista, né? Tudo isso, cara, tá nas entrelinhas do quadrinho, em poucas palavras, né? Em poucas palavras, os personagens, eles conseguem contar essa história, mas se você não tem esse feedback de saber um pouquinho do que aconteceu na história da Inglaterra, e não precisa saber aprofundado não, só saber uma linha do tempo, você fica meio perdido, né, cara? Mas ele faz essa linha do tempo de forma tênue no discurso do Lawrence Downing, que é o velho, né? Quando ele fala, justamente como eu falei antes, né? Quando ele fala, veio o John Majors, que não teria resolvido de outra forma, e agora veio o Tony Blair, que é um cara que passa pano, mas também não faz nada. Tipo, mano, ele meio que fala tudo isso, né? É interessante pra caramba essa linha do tempo que o quadrinho faz, né, mano? A Inglaterra é muito aristocrata, né, cara? Você tem essa questão você tem a questão dos políticos conservadores ali, e mesmo na linha do trabalhismo, né, você tem uma classe política muito austera, né, acima da plebe, né, quase se consideram monarcas e tudo mais. A Inglaterra tem um pouco dessa questão aí. E por isso que o movimento trabalhista lá é muito forte, sempre foi muito forte, né? Porque tinha que ter um contraponto, né? Tinha que ter um contraponto a isso. Então, e cara, não sei se você acha isso, mas é muito louco isso, cara. Porque o John Constantine, ele vem totalmente criticar esse ar meio soberbo do inglês, né, mano? Que você tá falando. Porque o Constantine é um cara, mano, muito esculachado, né? É um cara muito relaxado, mano. Ele não tá nem aí com nada. Inclusive, uma hora ele fala assim. Nós já vamos entrar no termo Olimpíadas, que ele tá falando das Olimpíadas no Pode crer. quadrinho lá, e ele fala que teve um gasto com Olimpíadas, etc. E ele fala assim: se eu pagasse impostos, eu iria me preocupar com isso. Verdade. Não, essa é muito boa, cara. Essa é muito boa. O jornalista, né, que dá cutucada nele, né? É, o amigo dele, né, que é jornalista, escrevendo uma matéria lá, mas é amigo dele, né? Aí ele fala: "Nossa, você viu lá que tá tendo uma desapropriação e os caras estão gastando dinheiro público, que não sei o quê, que blá. Ele fala: "É legal, é sacanagem, se eu pagasse impostos, eu ia me preocupar muito com isso." Aí dá pra fazer um paralelo, porque o período olímpico inglês, o ciclo olímpico inglês é de 2008 a 2012, né? Então Isso, a Olimpíadas é 2012, né? 2012, isso, 2012, a Olimpíada da Inglaterra, de Londres é 2012. Toda a questão de gasto com um evento desse porte é controverso, né, cara? Não sei se a gente entra nesse assunto, senão a gente vai abrir. Pessoal que tá ouvindo, pra vocês verem o que tem, tá achando que gibi é coisa de hominho? Não é só isso. Não é. Não é. Tem também, mas. Tem quadrinho de também, explosão, mas porrada e só, e que não tem mais nada. Mas tem não tem muita história, mas tem. Ainda mais dessa. Né, aí, de novo, né? Ponto pros ingleses nesse sentido, né? Os escritores ingleses têm uma tradição nessa linha, né? Alan Moore, pessoal da
2000 AD, né, que faz o Juiz Dredd e tudo mais, eles têm uma ideia de criticar a sociedade inglesa para onde ela está caminhando, né? Seria hoje como se for o mesmo paralelo para se fazer a sociedade americana, né? E nos Estados Unidos está caminhando até mais rápido isso, né? Essa militarização da sociedade. Mas assistam Guerra Civil, que é um filme... Não o Capitão América Guerra Civil, mas assista também Capitão América Guerra Civil, gostei, mas não é tão bom. Mas esse outro Guerra Civil com o brasileiro, né? Ai, meu Deus do céu. Com o Pablo Escobar. O nome dele... Nossa, cara, eu tava com o nome dele aqui agora. Eu também tava, aqui ele sumiu. Já vou lembrar, já. Mas beleza. Capitão Nascimento. É o Capitão Nascimento, Capitão Nascimento. Que se tivesse feito o Robocop do Padilha, tinha ficado melhor. Melhor. Aí já Você vê como tem assunto. Vai voltando. Não, mas só falando. Tô falando dos atores. Um quadrinho de novo. Passou a falar dos atores, mas enfim. Só voltando um pouquinho no quadrinho, pra gente encerrar essa parte dos movimentos trabalhistas, ô Marcelo, e pra quem não leu o quadrinho e queira ler. É assim, não é algo, a gente tá comentando aqui algo mais profundo, mas isso aí tá, tipo, muito nas entrelinhas. Não, é muito, subtexto. É subtexto, é muito leve a leitura. É muito leve. Dessa parte, né? Dessa parte é muito leve. Porque da parte do Constantine, enfrentando os demônios, é bem pesada. Mas aí, assim, tudo isso tá incutido numa alguns diálogos que existem entre os personagens, mas que o contexto principal da história não é esse, é a peste lá, que o Constantine tá com uma enfermidade grave, e ele tá procurando meio que ajuda, mas ele tá procurando uma ajuda paranormal, né? Porque a namorada dele, a Phoebe, ela é médica, mas ela tenta curar ele, e ela percebe e fala, mano, não é normal o que você tá tendo. E aí ele sabe da história dele, do passado dele, ele sabe que aquilo ali é algo sobrenatural. E ele vai atrás de um personagem esquisitíssimo lá, chamado, acho que Juliano, né? Pra tentar encontrar uma cura. E o cara dá uma pele pra ele, que ele tem que esfregar uma pele do morto lá. Nojo, cara. E que não tá resolvendo muito, né, cara? E ele começa a pensar, e ele fala o quê? Ele fala assim, tudo isso que tá acontecendo comigo tem um mal maior, mal mais antigo. O que eu fiz pra ter isso? Ele começa a analisar, né? E nesse meio tempo, Marcelo, tem uma outra jogada legal dentro da história, que é porque a namorada dele começa a ter no começo, tipo, uns pesadelos muito reais, mas que depois ela vai ver que é realidade, porque o John Constantine tenta até passar um pano, fala, não, é um pesadelo, não tem nada a ver, você tá estressada, mas que, assim, é algo também que ela fez no passado e que tá atormentando ela justamente por causa da doença que ele tem. Então, tipo, o quadrinho mostra isso, né? Voa uns pedacinhos da pele dele, acho, alguma coisa do tipo da bactéria, da doença, da pele, sei lá, e entra nela, pega nela lá, acho que no ouvido, se eu não tô enganado, e ela começa a ter esses sonhos, esses pesadelos, que na verdade era algo muito real que estava acontecendo, que foi algo que ela cometeu no passado, que era um aborto, né? Sim. Então ela comete um aborto no passado, e aí quando o John Constantine enquanto ele tá procurando a busca pra cura da peste dele, da praga que ele tá ali, da enfermidade dele, ela tá enfrentando as noites, ela tá encontrando um bebê, criança, meio bebê, meio demônio, meio uma mistura de um monte de coisa que tá atormentando a vida dela, né, na noite. O pessoal que... Eu não assisti esse filme, hein? Eu só vou falar porque o pessoal do Piuí, que é um canal de entretenimento, cultura pop, zoa bastante esse filme, que chama o Crepúsculo. Ela encontra uma Renesme. As mulheres que assistiram o Crepúsculo aí vai lembrar da Renesme. Eu não sei o que você tá falando. O pessoal que assiste Crepúsculo e tá nos escutando vai saber do que eu tô falando. Não faço ideia do que você falou agora. É a filha do cara. É a filha do. Eu vou passar esse vídeo do Piuí pra você ver eles zoando o Crepúsculo. É muito bom, cara. Muito engraçado. Mas beleza, vou seguir. Mas é que o bicho é muito escroto, né, cara? É muito estranho. É feio, né? É feio, é grotesco. E aí o Constantine fala que é um sonho, que bebê. E aí o Constantine vai lá, mano, e meio que durante a noite, né, encontra essa criatura no apartamento da Phoebe, troca uma ideia,
E mete a porrada na criatura, mano. Eu achei que ele. Eu achei que ele ia arrumar uma solução Eu também mais achei. sutil, cara. Mais sutil. Eu achei que ele ia falar, mano, ele vai fazer uma magia, vai fazer um Foi acordo pro bicho sumir. Cara, ele cata um porrete e dá na cabeça cabeça do bicho, velho. E queima depois, né? Queima depois ainda. Porque ele, Que ele fala isso pra ela, né? Ó, se você tá vendo o bicho, se você ainda tá vendo ele aí, mete mano, fogo. mete fogo nele. Essa Constantine é muito É forte. muito boa essa parte, cara, porque Muito é o boa. cara que, tipo assim, mano. Tipo assim, Não, você imagina, mano, uma pessoa vendo Aham. uma criatura sobrenatural que atormenta o seu passado. Dentro do E seu ele, armário, dentro do seu armário, e ele com toda a naturalidade do mundo. Mano, você tá vendo isso aí? Mete fogo. fogo. Cara, e ela, nossa, e ela é muito porra louca também, a moça, né? Ah, tá bom, vai. Eu liguei pra você pra falar do bicho aqui, mas já que você não. Tipo, é só pra você. Ligou pro cara, mas só pra você ficar de boa também aí. Tipo, Não, ela fala já assim, que a ideia sua, ela é pra eu fala assim, tacar fogo. você tentou esconder ele, você fez um trabalho legal, mas ele apareceu no meu armário agora, tipo, mano. Cara, o cara é muito porra louco. É Gostei muito dela. bom, cara. E Gostei dessa aí, personagem. também gostei muito dela. E aí, o Constantine, nessas dele ficar refletindo o que ele teria feito no passado, no espelho começa a aparecer uma letra L. E não é faz o L, Não é faz o L. poderia ser, né, mano? Podia ser. Os caras, 2008. um pessoalzinho aí deve falar, na hora que viu o L, falou: essa revista aí deve ter sido Faz o escrita L. pelo Haddad. Pode ver que taxaram ela. Taxaram ela. É bem isso. Mas não é, mas apareceu o L e Uhum. o primeiro link que ele faz com esse L é de Lúcifer, né, cara? Ele fala, mano, mas será que eu mexi com o diabão mesmo? Tipo, e aí depois ele fala, ele remete ao que? A Liverpool, né? Liverpool, isso. Liverpool, que era todo aquele contexto que você tava falando Sim. no começo do nosso programa, do nosso bate-papo aqui, que era dos trabalhadores de Liverpool, né? E aí, o que ele faz? Ele abandona tudo e vai pra Liverpool porque ele se lembra. Não, ele ainda não se lembra, né? Ele vai pra Liverpool porque era o que o espelho mandou ele, mas ele tem um tio em Liverpool e ele chega na casa do tio. E essa parte é muito interessante também, que o tio tá vendo futebol. Não, ainda não, tem uns quadros, né? Tem uns quadros. Isso. O tio dele é torcedor do Everton. Né? Isso. Do Everton. Então, tipo, ele tá em Liverpool, mas ele é torcedor do Everton. E aí tem uma parte muito legal, que é a parte que a gente tava conversando até antes do programa aqui um pouco, que é sobre o futebol, né, cara, inglês, né? Que ele envolve o futebol inglês também nesse pedaço, né? Que é justamente o quê? O tio dele ficava contando do Everton, que o Everton era um bom time, que o Everton não sei o quê, e ele não aguentava, que ele achava um porre, né, cara? E aí tem toda uma ligação com o Liverpool, o time Liverpool, né, cara? Que você tava falando que quando a Margaret Thatcher caiu, eles cantavam uma canção no estádio que era algo do tipo A Bruxa Morreu, alguma coisa do tipo, que é uma canção do Mágico de Oz. Se eu não tô enganado. Eu vi o vídeo depois. Isso. E aí você fez todo um paralelo sobre o time, que o Liverpool foi muito massacrado, justamente por causa das políticas da Thatcher, que influenciou muito na vida dos trabalhadores lá, né? Quer falar um pouquinho aí sobre isso? Não, esse eu vou rapidinho, porque o contexto já fizemos lá no começo, mas só para falar especificamente de Liverpool, bem rapidinho. Liverpool e Manchester, essas cidades da Inglaterra, dá a impressão pelo nome ser muito grandes, mas são cidades do tamanho de Campinas, mais ou menos, né? Que é grande, mas não entenda, não são do porte de São Paulo, isso que eu quero dizer. E elas eram cidades muito vinculadas de trabalhadores, eram cidades de trabalhadores de indústria pesada, né? E Liverpool era a principal expoente das minas ali, né? Dos mineiros, né? Então, quando a Margaret Thatcher começa, o governo é a cidade, é a região que mais sofre com as políticas neoliberais da Thatcher, e principalmente os torcedores do Liverpool, que é o time seria como se fosse o Corinthians ali de Liverpool, né? É o time do povo, né? O time da massa trabalhadora.
pessoal que é de outro time aí não fica mordendo o cotovelo, não, mas Não, é isso mesmo. O Corinthians. aos poucos a gente vai dando dica de todas as nossas ideologias. Aos pouquinhos. Dos times que a gente torce, da forma que a gente pensa politicamente. A gente vai soltando aos poucos. Fica Aos frio. poucos. E aí Liverpool sofre isso. É a cidade onde a maior concentração dos desempregados acaba ficando. E só para ter uma ideia, só fazer um paralelo, se a Inglaterra funcionasse como funciona nos Estados Unidos, Liverpool seria como se fosse Detroit, a cidade falida, né? A cidade que faliu. E aí tem até um incidente com o time de futebol do Liverpool, né? Numa final de Champions League, de Copa dos Campeões, que na época ele não chamava Champions League, que eu chamei o Juventus de Juventude, mas final do Liverpool com o Juventus, onde vários torcedores do Liverpool morrem num confronto com torcedores rivais e tudo mais. E aí a Margaret Thatcher dá o pontapé na higienização do futebol inglês, né? Tem algumas melhorias, obviamente, mas aí você quase que expulsa o povo de dentro dos estádios, né? Você elitiza a plateia do público, né? Dos jogos na Inglaterra. Aí depois, mais pra frente, é criada a Premier League, aí vai seguindo em frente. O Liverpool é um time que fica muito tempo sem ganhar por conta disso, assim como o Manchester também, né? Não por acaso, duas cidades onde os times eram muito ligados com a classe mais baixa, né? E eles acabam só virando grandes campeões quando eles montam times, empresa e tudo mais. Mas bom, já falei que ia falar pouco, acabei falando bastante. Mas é isso. Então, e só para você ter uma ideia, a mão de obra de Liverpool chega a ter 49 ponto alguma coisa por cento de desempregados da população economicamente ativa, para você ter uma ideia de como foi um massacre essa cidade, né? E certamente o cara é de lá, né? O cara que eu digo assim, o escritor deve ser daquela região, porque ele foca muito em Liverpool. Eu não sei da gênese do Constantine também, né? Certamente Então, ele o é dali, o Constantine, o personagem. Constantine fala durante o quadrinho, ele fala assim, aqui é Liverpool, a cidade que eu cresci, mas é bem diferente da cidade onde eu e o Ringo crescemos, né? Ele tá falando do Ringo Starr, dos Beatles, né? Aham, sim. Então, assim, eu também não... apesar de gostar do Constantino, eu também não sei muito profundamente da história dele, assim, mas eu acredito que ele deve ter crescido ali, em Liverpool, pelo que ele Em disse, né, no Liverpool. quadrinho. Aham. Conhece tudo ali, aquela Conhece região ali, tudo né? ali. E aí, até porque quando ele faz o acordo, né? E aí agora já vamos entrando já nessa primeira Aham. parte, a história ela é basicamente dividida em duas partes. E essa primeira parte da história a gente vai chegando ao final, que ele conta o quê? Porque daí o tio dele tá assistindo a televisão e mostra que um tal de Lawrence Downing tinha morrido, que era um figurão da cidade, né? E ainda o tio dele até comenta, essas pessoas quando morrem fazem um bem para a sociedade, porque eles acabaram com a vida de muitas famílias, pessoas como ele acabou com a vida de muitas famílias, tal, né? Porque ele era um cara da política que enfrentava os sindicatos, né? E aí o Constantine tem um estalo, né, cara? Ele fala, putz, lembrei da onde que tá vindo a minha praga aqui, né? Minha coceira aqui, esse mal que tá tomando todo o meu corpo. E já tá tomando quase todo o corpo dele, né, cara? Sim. Né? Ele fala, lembrei. E aí ele vai lá onde o cara morreu, e aí o quadrinho mostra, né, que o primeiro personagem que aparece lá, que era o cara do sindicato, que era o cara comunista, que estava sendo acusado de traição, né? Esse cara, ele vai na casa, então, desse Lawrence Downing e mata o Lawrence Downing, né? Uhum. Ele fala lá pro cara, fala, você foi um cara que me corrompeu, você me ofereceu dinheiro, eu aceitei o dinheiro, e por causa de você, você acabou com a minha vida, que não sei o que, e ele mata o cara. E ele vai, inclusive, em outra casa e mata um dos assessores desse Lawrence Downing, alguma coisa tipo de assessor, ou enfim, uma pessoa que era ligada também a esse Lawrence Downing e que ajudou nessa corrupção. E aí o Constantine vai lá no local, vê o Downing morreu e tal, e ele fala, pô, já sei o que aconteceu, né? E aí ele vai lá na casa que tá o Brad e
começa a conversar com o Brad e fala, aí o Brad fala pra ele, fala, não, eu fui corrompido, eu traí o movimento, eu aceitei dinheiro, por causa disso aí eu perdi minha esposa, perdi os meus ideais comunistas, perdi meus amigos, saí do sindicato, isso aí foi o que acabou com a minha vida. E aí o Constantine fala, fica frio, irmão, não foi você que fez nada disso. Não foi você que fez nada disso, fica frio. Tem algo a mais aí, algo sobrenatural aí nessa treta toda aí, e que tem a ver comigo, inclusive, né? Uhum. E aí o Constantine, numa outra cena, tá tentando arrancar o demônio dele, na verdade arrancar não é uma confissão, mas arrancar um perdão dele, né? O Aham. cara tá amarrado numa cama com o Sim. Constantine Nossa, pelado em cima dele, isso sim. Cara, invocando é muito bizarro, mas é muito bom, cara. e fazendo uma magia. E aí falando: "Mano, você precisa me perdoar, você precisa me perdoar, porque essa enfermidade que eu tô aqui só vai acessar a partir do momento que você me perdoar, etcétera". E aí, cara, o quadrinho faz um link muito bom, que passa algumas cenas e o Constantine tá ligando pra Phoebe, já curado, Já né? curado. Uhum. Já curado. E aí tá contando pra ela tudo que aconteceu. Não, é que eu peguei o cara, existe uns maus aí, um mal que é muito antigo, e eu tinha feito mal pra ele, e ele precisava me perdoar, mas na verdade não era ele que precisava me perdoar, eu precisava me perdoar, só que eu também não consigo me perdoar, porque eu não sou alguém que me perdoa fácil. E aí, o que que eu fiz? Existem uns bares ainda antigos, que colam o pessoal da uma rapaziada da antiga, lá nas docas. Eu entrei no bar e comecei a xingar todo mundo, os caras me deram um pau, e foi bom pra caramba, porque cada soco que eu tomava na cara, cada pontapé, cada murro na barriga, eu ia me perdoando cada vez mais. Foi uma expiação por porrada, né? Na verdade, ele não se perdoava, acho que ele se autoconfirmava, não, o que eu Sim, fiz tá certo mesmo, esses caras estão me batendo agora, então tá certo o que eu fiz pra eles, né. Toda sim. a a negociação que ele fez com aquele Lawrence Downing lá pra, enfim, Uhum. achar um bode expiatório dentro do sindicato e que traísse o movimento grevista, ele meio que se conformou no final ali, apanhando dos caras ali. Não mostra nada disso no quadrinho, mas Uhum. mostra ele contando pra Phoebe tudo isso que aconteceu, né. Tudo isso daí, para quem tá ouvindo, é o autor colocando essa peste, essa consciência, essa falta de consciência moral, esse nível de enganação entre eles, colocando numa força superior. Isso. Se você não leu o quadrinho respeitando o subtexto, que também é um jeito de ler, você vai achar que é algo sobrenatural e simples assim, né? É, Ah, ok. Mas ele ali está fazendo uma crítica direta ao sistema capitalista, né? com certeza. Corrompeu o cara, corrompeu o lado Lawrence primeiro, né, que é o figurão. É, Depois esse cara já arruma uma maneira do sistema corromper o trabalhador, né? E isso. o John Constantine nessa linha é só o catalisador disso, né? Só o É intermediário. o intermediário. E então, se você lê pelo subtexto, tem isso, tem essa crítica aí não vou nem dizer ao capitalismo no sentido mais global ali, que eu nem sei se o cara é um anticapitalista, mas certamente nessas linhas neoliberais, né, o capitalismo mais agressivo, certamente essa crítica para quem tem um pouco de contexto, essa crítica é um pouco clara até, né? É. Mas eu digo, tá no subtexto, mas aprofundando um pouco mais a leitura, você acha essa ligação, até porque não teria por que o cara fazer essa ambientação nos movimentos grevistas, depois numa época de Olimpíada, e depois voltar lá atrás, no século XVII, que é o início do acúmulo de capital também, né? Do acúmulo primário, né? O acúmulo primitivo de capital. O cara não teria feito esse link se fosse simplesmente aleatório, né? Concordo. Eu acho que ele linkou tudo com um propósito. Cabe a quem tá lendo entender o que o cara quis dizer, né. Cabe a quem tá lendo. Mas é o que você tá falando, se o cara também lê só o quadrinho sem essa
esse contexto histórico, sem essa base política, sem. Se o cara só ler o quadrinho, ele vai entender também, não Pô, é é algo que divertido. é É divertido, não é divertido. É algo que ele vai divertido. falar, ai, mas fiquei boiando. Só que assim, existem todas essas nuances que estão lá no quadrinho e que o cara põe justamente e fala assim: "Não, eu vou colocar aqui para alguém perceber", né. Sim, As exato. pessoas Não, algumas pessoas vão perceber. Ele sabe que algumas pessoas não vão perceber. Ele sabe disso, né. Mas o bom ele sabe que escritor, algumas vão. o bom escritor, ele coloca o subtexto dele, né? Aí é uma análise minha, tá? De discurso, não é nem nada muito técnico. Mas o bom escritor, ele coloca, ele não faz que o subtexto prejudique a história original, né? É como você disse, quanto mais conhecimento você tem, mais você aproveita a história, mas não necessariamente a história que você viu de base para o subtexto deixa de ser aproveitado. O cara que faz. Só se for um texto militante, aí é outra coisa, né? Que aí isso vai ter também, né? Independente da ideologia esquerda ou direita, mas você tem o texto militante. Que aí o cara tá realmente jogando a tua cara a militância dele, e ok, é um jeito de escrever, né? Mas quando como no caso aqui é um quadrinho de mainstream, né? Um quadrinho de tiragem, né? Dificilmente vai ter alguém militando diretamente na tela, né, do quadrinho. Mas o cara que sabe usar o subtexto, como você disse, vai usar o capital cultural do leitor, né? Não, então, mas aí, ô Marcelo, ele finaliza essa parte, né? Essa primeira parte, Sim. ele, assim, eu entendi mais ou menos como é finalizada essa primeira parte, e vamos para uma segunda parte agora que é mais curta, que ele volta para Londres, só que no momento que ele volta, o Constantine volta para Londres, ele vai pro Uhum. apartamento do amigo dele, né? E quando ele chega no apartamento do amigo dele, o amigo dele é um jornalista que está escrevendo uma matéria. E aí sim a gente entra nesse contexto de Olimpíadas, porque acho que deve ser mais ou menos 2008 ali, o ano que está se passando ali, parece mais ou menos, né? Porque está no começo das obras para as Olimpíadas. As Olimpíadas só ocorrem em 2012, as Olimpíadas de Londres. Mas esse repórter amigo dele está escrevendo uma matéria sobre as desapropriações, né? Podemos dizer assim, né? Que ocorre em Londres, justamente por causa da Olimpíadas. Uhum. E aí, cara, é, ele começa a andar pelas ruas de Londres e tá tudo com tapume, fechado, onde tá tendo obra e tal. E aí tem algumas pichações, né? Foda-se as Olimpíadas. E aí tem o símbolo, volta a ter o símbolo do médico da peste, né? E o amigo dele fala para ele que as obras que estão ocorrendo ali, elas estão sendo feitas num local em que foi um antigo local de cemitério, algo do tipo, onde as pessoas eram enterradas por causa da peste, né? E que ele acha que tá tendo assombrações no local, e ele, sabendo de todo o histórico do Constantine, ele pede pro Constantine dar uma olhada. E aí eu acho que a história entra num tom bem mais pesado do que o primeiro. O primeiro, apesar de falar da peste, apesar de falar, é mais político. E ele usa até um pouco de é um pouco cômico algumas cenas, Um assim, sarcasmo ali, uma sarcasmo, isso. ironia bem escrachada ali, É, isso. né? Só Então, que nessa uhum. segunda parte eu já não vejo assim não, Marcelo, eu já Não, vejo como não. algo bem mais sombrio, bem mais pesado, algo que, cara, é assim, ele tá lidando com um tema, primeiro ele lida com o tema de desapropriação e é aquela filosofia higienista que a gente tem sempre quando um governo quer mostrar algo bonito para outras nações, né? E a Olimpíadas ela parte muito desse princípio, né? Vamos ter Olimpíadas no Rio de Janeiro, então a gente precisa mostrar o lado bonito do Brasil para os europeus, né? E aí, em Londres, muito provavelmente foi da mesma forma, né? Vamos ter a Olimpíadas em Londres, vamos mostrar o lado bonito da Inglaterra, de Londres, para as outras nações. E aí a gente não admite cigano, não é verdade? A gente não admite pobre, a gente não admite morador de rua. É por esse lado que vai o quadrinho nesse momento, Eu não vou né? combater a causa também, né? Eu vou tentar eliminar o problema no final, né? Como? Varrendo para debaixo Como do varrendo tapete. para debaixo do tapete. Exato. É isso, é isso. E é isso que o Cracolândia quadrinho aqui, expõe. Cracolândia. Dando com a Cracolândia aqui em São Paulo.
Então, é isso aí, basicamente isso, cara. Não vamos combater o mal em si, não vamos achar não vamos resolver o problema. Vamos empurrar ele para baixo do tapete, porque o próximo líder que assumir lida com esse problema de outra forma, sei lá, enfim, alguma coisa assim, né. E aí, assim, fazendo um paralelo com a Cracolândia, e aí, cara, assim, mas tem que ser algo rápido, porque senão nós vamos ficar aqui 3 Uhum. horas debatendo isso, mas tem muito com a ver, e o quadrinho ele conta um pouco disso, tem muito a ver com especulação imobiliária, né, cara? Imobiliária, pode crer. Então, Sim. assim, por que que não se combate ali a Cracolândia hoje? Por que que não se combate ali o mal? Tô falando, não é combater empurrando para baixo do tapetinho, combater da forma que os governantes eles tentam combater. Então da forma simplória, igual às vezes eu escuto falar que é tipo, coloca tudo num container e joga numa ilha deserta, tá É, ligado? manda pro É, interior do estado pra manda pro trabalhar. interior, arruma trabalho, igual outro dia eu vi o cara fazendo. É combater o mal, sabe? As causas daquilo ali e tentar não deixar acontecer mais, né? As pessoas não tentam combater dessa forma, elas tentam simplesmente encobrir aquilo que está acontecendo, enfim. E aí utilizam muito disso para quê? Para desvalorizar imóveis e uma galera que tem dinheiro poder adquirir imóveis na região e depois sim eu promovo uma higienização do local e aquele imóvel que eu comprei baratíssimo, né? Agora ele se valorizou, né? Porque houve obra, houve Olimpíadas, houve criação de metrô, de transporte, de estádio, de um monte de coisa que valorizou o meu imóvel que eu comprei baratinho, na época que tinha cigano, mendigo, dependente químico morando ali na região, né. E vou só dar uma profetizada rápida. Centro Velho de São Paulo, Centro Histórico de São Paulo, com tudo isso daí que vai acontecer daqui para frente, né? Não tem nenhum. Aqui no Brasil não vai ter nada olímpico, nada, nenhum. Já teve, né, os eventos Já teve. esportivos, mas essa ideia aí de que dos gestores de São Paulo atual, de empurrar Cracolândia cada vez mais longe do centro histórico e tudo mais, e gastar uma grana para revitalizar ele, né, É. público, você vai ver o que vai acontecer daqui para frente do o valor dessas áreas, né? Sim, vai Depois, subir exponencialmente. exponencialmente isso, É, isso aí. e piorar cada vez mais a estrutura de mobilidade urbana da cidade. Sim, com E mais essa certeza. também, né? Que já é É, feita especificamente para motorista de carro, né? E sim. não para transporte público. E você fazendo isso a toque de caixa, você não leva transporte público, nem aumenta a malha viária e tudo mais. Você acaba estrangulando a cidade, né? Bom, Ainda beleza. mais, né, ainda Ainda mais. mais, ainda É. mais. Mas aí voltando lá então para o quadrinho, Marcelo, ele começa a tratar dessa parte olímpica, né, e dessa desapropriação que ocorre. E aí é legal, porque a gente está num período de Olimpíadas agora, né? Então foi coincidência, né? Que a gente não sabia disso, mas enfim, quando eu li, pelo menos eu não sabia do que se tratava, então, assim, foi uma coincidência mesmo. E aí, cara, ele descobre, então, aí começa a fazer outro link, que é o que você falou, né, mano? Um salto no tempo que volta no tempo lá para 1665, que é o momento em que a peste assola a Inglaterra, né? Mais especificamente Londres ali, né? Lembrando que a peste é uma doença que ocorre lá desde sei lá, do século, acho que 14, 13, Isso. né? É, E é, assola a Europa, século né? XIII, isso. É, Aí tem vários. A peste volta com vários. Hoje a gente define essas doenças como vários tipos, né? De é, doenças bacterianas e virulentas aí que apareceram. Então teve tifo, teve peste bubônica, peste bubônica e, né? é, Que como não se tinha, né? Uma medicina muito avançada, muito né? avançada e nem em questões de higiene Que também era o não eram das principal, a melhores. higiene, Que né? eram isso. Acho que a principal causa, né? A principal causa era a higiene, porque a peste era transmitida por uma pulga que estava num rato que passava, não era isso? Que passava para o ser Exatamente. humano, né? Essa que ficou mais famosa é exatamente isso. Então. Depois, isso é só. Tá todo mundo escutando, mas é uma ideia para um próximo podcast. Como a formação do nosso amigo Luciano é em História, né? Eu estou quase terminando minha licenciatura em História. A gente podia falar um pouco sobre esse link da ideia de higiene e de onde surgiu um pouco do primeiro preconceito ali com os judeus, né, na Europa.
Sim, Mas depois, fora do ar, a gente comenta disso, depois você acha uma boa ideia. vamos sim. Não, então, e aí o quadrinho traz justamente isso, né? Que era a peste lá, ela ocorre lá em 1300 e tal, enfim, mas ela tem várias vertentes que durante os anos ela vai voltando, acaba, volta, mas que dizima uma boa parte da população europeia quando ela aparece, né? E aí, 1665, ela aparece em Londres, né? De uma forma mais Uhum. forte. Acho que é a penúltima vez que a peste aparece forte, porque, salvo engano, depois ela aparece na China em 1800 e qualquer coisa, mas antes disso é em Londres, e tá dizimando a população inglesa, né? E aí a gente tem os médicos da peste que vai de casa em casa, e aí existe toda uma, assim, um sistema corrupto por trás disso, que é o médico da peste, é o cara que tem o aval para liberar as pessoas ou para prender as pessoas dentro de casa, né? É isso? Isso, é E isso, é aí, isso. cara, ele tá falando ali justamente qual que é o método que ele tá utilizando para combater a peste. É o isolamento social, né, cara? Isolamento social, sim. Isolamento social. Só que é lógico que não nos moldes que foi feito agora no governo do, do João Dória, né? Com toda essa liberação, com festa que tinha. Lá o cara põe Isso. uma corrente na porta do cara, mano. Tá? O médico da peste visitava a família. Constatava que estava com peste, ele colocava uma corrente na porta e aquela família não saía mais. Geralmente ela morria ali dentro. E a gente vê uma família, então, recebendo esse médico da peste, e eles estão todos formais, dentro de casa, bem simples, né? Mas com uma formalidade extrema, esperando o médico da peste. Quando o cara entra, o médico entra dentro da casa deles, ele fala: pode ver, minhas plantas estão saudáveis, minha família está saudável, meu não sei o que, tá tudo limpo, não tem bactéria, não tem rato, não tem sujeira, não tem não sei o que. E aí a única coisa que eles querem é uma carta para poder sair de Londres e ir para uma outra cidade. E aí o médico, ele utiliza o quê? Ele começa a olhar, analisar as pessoas, ele pega, não sei o quê. Se você quer uma carta, eu posso fornecer, mas... e aí ele meio que pede um, um, um Um suborno ali, né, mano? favor. Um Um favor, né? favor, Porque um a favor. família do cara é composta pelo cara, pela esposa, por um filho pequeno e uma filha de uns, sei lá, aparentemente uns Uns 14, 13 anos, 14, 15 anos, né? por Uhum. aí. E aí o médico da peste olha para a filha do cara e fala assim: eu posso fornecer a carta para você, né? Mas tudo tem um preço. E aí o cara fala: mas eu não tenho dinheiro, eu sou uma família pobre, eu sou filho de ferreiro. E aí o cara fala, o médico fala, né? Nem tudo a gente compra com dinheiro. E olha para a filha do cara. Putz, já dá E aí um. Sim, é pesado, né, cara? Entra no exato. tema pesado. Uhum. E aí a história começa aí vai para lá e volta pro tempo atual, né? Mas assim, contando essa história, É. o médico da Uhum. peste, ele quer uma noite com a filha do cara. É isso que ele quer. E aí a filha Uhum. do cara até rebate, fala: eu vou viver mais do que você, seu imundo, não sei o quê. E depois, quando o médico da peste sai e ameaça a família, o pai vai lá, bate na filha, fala: a gente precisa sair daqui, a gente tem que fazer o que for necessário para sair daqui, enfim. E nessa, o Constantine, no tempo atual, começa a ir no local lá onde eram enterrados os corpos e vê Ah, vá. lá aparecer o Ah, fantasma não, né? do. Dá uma. Dá Hã? uma. Dá um É, tremor ali onde é que ele tá, né? isso, dá um tremor onde ele tá Aham. e do meio do chão sai o fantasma do médico da peste, né? E ele começa a pedir pro Constantine ajudar ele, etc, tal. E aí volta pro tempo passado, lá para 1665, e aí a gente vê então uma cena em que o médico da peste já tá levando a menina para um estábulo, alguma coisa do tipo assim, para ter o seu pagamento ali com a menina, né? Só que quando ele tira a máscara do médico, que é a máscara que a gente falou lá, que parece um corvo, quando ele tira essa máscara, quem tinha a própria peste era o Era o médico, era o médico. médico da peste, né? Ele estava contaminado com a peste. E aí a menina, então, num momento ali de sem pensar muito, pega uma pedra e dá na cabeça do médico da peste ali e acaba matando o cara, né? E aí o pai dela aparece nessa cena e vê a menina lá com o médico morto e tem uma ideia, fala: mano, eu tenho uma ideia para tirar a gente daqui, que é qual? Vestir a roupa do médico, né? Eu me disfarço de médico da peste, falo que vocês estão contaminadas e a gente sai da cidade. E aí tem um twist, é um plot twist aí, né? Porque você vê
médico da peste saindo lá, né? Quando tira a Isso. máscara é o pai, aí depois pra explicar o porquê, que aí volta e faz essa Isso, explicação que você daí, e teve aí. aí, justamente isso, daí no tempo atual, o médico da peste é o pai, né? E ele começa a explicar pro Constantine que ele tá com um problema, ele começa a contar essa história pro Constantine. Por que que ele quer paz pra alma dele, ele quer descansar em paz, né? E ele não consegue descansar em paz justamente por um ato que ele cometeu lá em 1665, que é quando ele tá tirando a família dele de Londres, ele vê um grupo de soldados e ele entra em desespero, ele fala, eu conheço um atalho, e ele vai por esse atalho, e quando chega no atalho, ele simplesmente desiste de tudo, desiste de fugir, e vendo que não vai ter saída para a família dele, ele resolve matar a família dele ali mesmo, e se matar, e se jogaram numa cova rasa lá, né? E quando ele conta toda essa história pro Constantine, o Constantine fala, seu filho de uma mãe, né? Não fala isso, ele fala um palavrão bem mais feio do que esse. Mas, tipo assim, no que depender de mim, você vai ser agonizado eternamente aqui. Você não vai ter seu descanso, porque eu não vou lá achar os corpos dos seus filhos, da sua família, desenterrar eles e enterrar eles numa cova, enfim, que ele queria que enterrasse lá numa cova digna, para que ele pudesse Uhum. descansar em paz. E o John Constantine fala que não vai fazer isso, né? E, enfim, larga o fantasma lá gritando lá até o cara, até por toda a eternidade, né? Essa parte, assim, já tem um contexto bem mais grave, que a gente vai falar, que a gente já comentou de Olimpíadas, mas que conta da covardia que o cara fez com a própria família. Mas aí, cara, tem Sim. uma sacada legal, o quadrinho ali acaba de uma forma muito legal, eu achei, que é justamente quando Constantine volta e tenta reatar os laços com a Phoebe. Porque ele faz. Não sei se você entendeu isso, mas eu entendi que ele faz uma analogia. Tipo assim, o cara foi um covarde, não lutou pela família dele, preferiu matar a família dele e se matar do que Uhum. enfrentar toda aquela situação. Mas ele faz uma analogia com ele mesmo, que ele estava sendo um covarde, porque durante o quadrinho ele abandona a Phoebe, né? Sim, Ele ele sabe. até ele fala, faz até uma fala ríspida com ela, né? Meio que pra afastar. E aí no balãozinho de pensamento tem essa, né? Falar, melhor eu não me envolver com ela, porque. Que a minha vida é muito complicada, tal, vou trazer problema pra ela, tal, não sei o quê. E aí ele tem um pouco de pena, ele usa essa fala ríspida pra afastar, mas que no final ele tenta reatar os laços com ela, né? Uhum. Porque ele vê que aquela covardia que ele viu no fantasma, ele estava tendo um pouco dessa covardia, né? Então ele tenta reatar os laços. Só que Exato. e aí eu acho que o quadrinho acaba de uma forma muito muito legal, cara, que é ele tentando reatar os laços com ela e ela falando que não quer nada com ele, né? E aí ele fala assim, ele ameaça ela. Eu podia fazer uma magia pra você e você iria ficar loucamente apaixonada por mim, né? E ela fala, nem você seria tão baixo assim. E o quadrinho acaba dessa forma, né, cara? Então, tipo, é Boa. muito bom esse quadrinho. Uhum. É uma, cara, você vê como uma arte que às vezes é relegada a um segundo plano, né? Veio que por conta de N motivos, inclusive preconceito da questão de produção artística, como isso vale pro do semana passada também, né? Do podcast semana passada. Como você tira nuances e profundidade no material que é relativamente simples, que é considerado simples e é um material que às vezes é, como eu disse, considerado subcultura, né, tudo mais. Assim, nem usa Sim, mais essa palavra, mas o quadrinho é uma arte, né? É um tipo de literatura que muitos, né, literatos consideram, como eu disse, coisa de segunda linha, né? Mas aí você tem um texto desse que pô, dá de 10 aí em vários livros aí que às vezes estão na lista dos mais vendidos aí. e quando a gente fala ainda de quadrinho de super-herói, as pessoas tendem a entender que é sempre um quadrinho infantil ou infanto-juvenil, Uhum. né? Um infanto E, juvenil. e não é, cara. A gente tem, que nem você falou, a gente tem N situações em que o quadrinho ele joga na cara da gente um monte de assunto que pode ser debatido no cotidiano tranquilamente, né? Então, assim, realmente é marginalizado, mas as pessoas precisam conhecer mais quadrinhos.
Uhum. né? E Estamos aí, aqui para Marcelo, isso. Estamos estamos aqui aqui para para fazer isso, isso. justamente. A gente tá tentando fazer justamente esse trabalho, né? Trazer o quadrinho para as pessoas entenderem que não é coisa de criança e de Uhum. adolescente, né? É isso aí. E aí, só para finalizar, então, a parte da história aqui, a gente tem dois contos, né? Bem curtinho ali no final Uhum. ali. Que ele fala justamente sobre. Os dois são sobre Natal, né? É um contexto de Natal. Mas que tem um cara que se mata, e aí é muito bom, né, mano? Que ele vai lá na casa do cara e fala, mano, você, quando fez o pronunciamento lá, etc, 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 você usou palavras mágicas e eu quero saber o que você fez. E o cara fala, não, não fui eu não, não fui eu não. E no fim ele descobre que quem escreveu o texto pra ele foi a mulher dele, A mulher dele. né? O John É, Constantine porque. descobre, né? Quem escreveu o texto pro cara falar, na verdade, não foi o cara, foi a esposa. Então, Uhum. quem era a bruxa, né? Uhum. Ali, Ah, entre ela até aspas, fala que tinha um contexto de bruxa. Não, mas ela fala, né, que ela tinha ela fala, na né? É isso família, mesmo. né? A É. família dela tinha Era a bruxas e mulher. tudo. E aí o cara, até o Uhum. cara que fez o discurso fica meio puto, né? Tipo, mano, como você fez colocou magia no meio do meu texto, tá ligado? É que não, ele meio que E chamou o cara de bundão também. Se dependesse do C, nunca ia ser nada, não sei o que. isso, verdade, é isso mesmo. E o cara que morre, acho que é tipo, não é um desafeto, é um concorrente dele, alguma coisa Concorrente assim. dele dentro da linhagem do partido, né? É Ou isso. da classe política ali. Então E achei o muito boa essa último. historinha aí. Não, essa é muito boa. Inclusive o plot é bom demais. É curtinho, mas é muito bom. É muito bom. E essa né, do- da mulher dar no meio do cara, porque eu também achei muito boa. E a última é um orfanato, né? Um orfanato que tá ali sendo assombrado por umas imagens ali, uns vultos, que no início a gente olha ali, parece que quando tem uma queimada perto da sua casa aí, uma fogueira aí, aquelas nuvenzinhas que formam da fogueira meio branca Isso. ali. É. E ele vai ver, aí comenta com o padre e tudo, né? Que é um orfanato religioso ali, né? Que ele toma conta das crianças. E aí você pensa um monte de coisa. Quando eu comecei a ler, pensei um monte de coisa. Falei, caramba, é por conta desse padre aí que tá aparecendo esses negócios aí, né? Esse padre É. é uma cagada aí. Aí você começa de novo. Aí vai, já tem uma outra indústria no meio aí que tá contaminando o solo. Aí as crianças, quando começam a fazer aqueles anjos, para nós essa tradição não tem sentido, porque não tem É. neve aqui, Não né? tem neve Fazendo os aqui. anjos de neve, aí, pela inocência das crianças, é formado essas imagens que eles veem ali, seriam como se fossem anjos, né? Aí o É. Constantino tem a sacada de falar assim, não, eles estão esperando só um direcionamento. Aí o padre meio que parece na hora que você vê lá, o padre não é tão ruim, o padre é gente boa. Aí parece o padre ali meio que super-herói, né? Dá até uma ceninha que é muito legal. Mostra o padre de baixo pra cima, assim, né? Tipo, vai liderar agora esses anjos aí contra a empresa que tá fazendo mal lá. E basicamente é isso, não vai É, muito mais que isso, mas eu não é achei muito bonitinho, mais. eu achei bonitinho essa ideia aí né, dos anjos ali, né, dos anjos de neve, feitos ali num lugar que tá contaminado, virar esses anjos aí os anjos de guerra, né, que vão meio que libertar esses inocentes aí do mal do capitalismo de novo, né, que é uma empresa poluente do local ali também. Justamente, é isso aí. É. E é isso, né, Marcelo? É isso. É o quadrinho que nem a gente falou, cara. A gente tá aqui justamente na intenção de mostrar, como a gente disse lá no começo, né, mano? É uma análise que vai além do óbvio. Então a gente quer mostrar que quadrinho também é cultura, quadrinho também traz discussões interessantes, debates interessantes e que influenciam no nosso dia a dia, né? É isso aí, cara. Ó, se a gente deixar, a gente vai até meia-noite, cara. Vamos fazer o encerramento aqui, então? Ah, vamos lá, né, cara? Tá legal pra caramba, mas vamos lá.
lá. Marcelo, quero agradecer novamente aí, obrigado pela amizade, esse papo foi muito bom, mano, uma revista, lemos mais um quadrinho aí que foi surpreendente, né, como a gente falou lá no começo, prometeu nada, entregou tudo, Tudo. Então quero te agradecer e, enfim, faça a sua despedida. Rapaz, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a gente tá conversando aqui de uma forma descontraída, numa sexta-feira à noite, depois da semana terminada. Não, para mim, para você eu não sei, né? Para mim é semana terminada. E, cara, nada melhor que você estar com um colega, um amigo que a gente fez no caminho aí dessa colega. Um amigo, colega. Colega, a gente tem aquela pessoa que a gente não chama para vir na casa. Como é uma pessoa que eu chamei para vir na minha casa, eu gosto. Um amigo que a gente fez no caminho e que tem tanto assunto pra gente trocar, cara. E como eu disse, a gente ficar aqui vai até meia-noite. Então, e também quem tá ouvindo, agradecer pela preferência e desejar uma boa noite, um final de semana abençoado e que venham mais medalhas nas Olimpíadas. Faltou alguns debates olímpicos ainda aqui, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade aí, tá bom? Isso aí. Agradecer aos ouvintes aí, pedir se vocês gostaram do nosso programa, do nosso trabalho, do nosso podcast, deixa um like onde tiver, na plataforma que você estiver ouvindo, tenta mandar um comentário pra gente com o seu feedback, o que você tá achando, se a gente é ser humano, a gente é falho pra caramba, então a gente pode ter falado alguma besteira também, enfim. Estamos aí justamente para conversar, inclusive, não só entre eu e o Marcelo, mas para conversar com vocês aí também. Seria uma honra poder trocar essa ideia, trocar essa experiência com vocês também, né? Então é isso. Agradeço a colaboração do Marcelo de novo, agradeço a vocês ouvintes, muito obrigado, uma boa semana e até a próxima. Tchau. Valeu.